Bom dia, Bom dia. tudo bom, gente? Teve gente de aniversário ontem? Sim, Parabéns, muita saúde, muita paz. obrigada. Sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, muita festa, gente? Como é que foi ontem? Só uma comemoração de família mesmo. Ah, que coisa boa, Já que né? não pode ter nada com amigos, né? Pois é, ano que vem o negócio vai bombar. Espero que sim. Gente, as aulas eu postei ontem no Evo, vocês podem acompanhar lá, tá? Aí eu já vou falar como é que vai ser essa nossa retomada, né? Hoje a nossa aula é do quadril e pelve. Estou só abrindo aqui para ver se está tudo direitinho. Vou compartilhar a tela com vocês. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Sim. Então, gente, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Obrigado quem está aqui presente no momento, na nossa aula síncrona. Quem puder fazer a gentileza de ligar a sua câmera aí, vai ser melhor para a gente poder interagir, né? Peço desculpas aí pelo nosso último encontro que não aconteceu, né? Devido ao meu estado de saúde, né? Eu fui diagnosticado com Covid, mas graças a Deus o prof está bem, está tudo ótimo e vamos retomar nossas atividades aí de forma normal. Em relação ao cronograma, o que vai acontecer? Eu estou ministrando essa aula de quadril e pelve, a aula da perna eu vou postar no Eva, ela vai ser gravada, que é uma aula mais curta, e aí eu quero propor para vocês para a gente fazer a nossa atividade prática na universidade. Então eu vou estar postando durante entre segunda e terça-feira. Vou confirmar só a sala com o pessoal para a gente poder fazer a nossa prática no nosso próximo encontro, que seria na semana que vem. Tá bom? Então vamos iniciar aí. Deixa eu só voltar aqui. Então sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar a nossa sexta-feira com o pé direito. Então a gente está retomando o módulo de anatomia 2, né? E a gente vai falar hoje sobre a parte de miologia. Então a gente vai hoje descobrir quais são os principais segmentos que a gente pode ou não apalpar no quadril e na coxa, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é ampliar o nosso conhecimento. Nosso último encontro a gente falou de osteologia, a gente fez uma revisão anatômica de todas as estruturas, né, ósseas e articulares do membro inferior. Então a gente falou de cintura pélvica, a gente entendeu o que é a pelve, a gente entendeu o que é o quadril, como que é constituído esse segmento, a gente entendeu quais são os ossos que compõem a perna, o joelho, a coxa, o pé. Então, assim, a gente conseguiu fazer um remember, né, de todos os principais acidentes ósseos. Então, acho que não ficou dúvida para ninguém. Então, o tema da nossa última aula era dar início no nosso portfólio. Então, no final ali tinha um guia, né, de como iniciar esse portfólio. Então, acredito que todo mundo já começou a fazer, né? E hoje a gente está dando continuidade aí na miologia. Então a gente só vai agora ampliar o nosso conhecimento, né? Então vou passar aqui alguns músculos que não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui já fez anatomia 1, já fez anatomia 2, a gente só vai fazer um remember. Então, pensando nessa musculatura da coxa, pensando nessa musculatura da pelve, a gente vai analisar aqui na região anterior os seguintes músculos, né? O ilio-psoas, o reto femoral, sartório, tensor da face lata, trato iliotibial, tá? Então, esses músculos, eles têm algo em comum, né?
eles são músculos que são biarticulares ou triarticulares. Significa o quê? Que eles estão saindo de um segmento superior, ou da coluna lombar, ou da própria pelve, em direção ao primeiro segmento aí do membro inferior, que no caso vai ser o fêmur. Tá? Então, só para a gente fazer um remember aí, a gente tem o músculo ilio-psoas, né? E o ilio-psoas, ele é um conjunto de dois fascículos, né? Ou melhor, de dois ventres musculares, né? Então, a gente tem o ilíaco e o psoas maior. Então, se a gente for analisar aqui a origem, a gente vai ver que o ilíaco, ele está localizado lá na fossa ilíaca, entre o lábio interno e a crista ilíaca, né? E ele vai se inserir no trocânter menor do fêmur. Então, o trocânter menor é sempre aquele acidente ósseo que está medial, né? Ele é uma protuberância, né, arredondada, e ele vai ser o ponto de inserção, né, tanto do ilíaco quanto do psoas maior. Já o psoas maior, ele já tem a sua ancoragem já anterolateral na coluna, entre T12 e L5. Ambos vão ter um trabalho biomecânico praticamente idêntico, eles vão ajudar na flexão do quadril, né? Eles têm inervação femoral e do plexo lombar. Então, eles são muito importantes para esses movimentos de flexão do quadril, antiversão pélvica também, né? Então, quando a gente pensa em realizar a palpação, não é novidade para essa turma que toda vez que a gente vai realizar uma técnica para poder avaliar o paciente, a gente tem que manter esse ambiente tranquilo, com uma boa iluminação, explicar o objetivo da avaliação para o paciente, deixar esse paciente tranquilo, né? Quando é a necessidade da gente fazer a avaliação física, em especial a palpação, nós vamos ter que tocar nesse paciente. Então é fundamental que o paciente ele entenda o toque, a gente explique as diferenças de toque que a gente vai promover, né, os estímulos que a gente vai promover ali. A gente sabe que a palpação ela começa de uma forma mais superficial e firme para uma forma mais tensa e firme, né? Então, em alguns momentos o paciente ele pode referir desconforto, pode referir dor. Então, é muito importante que o fisioterapeuta esteja atento, né, durante a avaliação e que também explique para o seu cliente o que vai ser feito, né? Então, normalmente essa musculatura da pelve, essa musculatura da coxa, a gente vai sempre optar pelo paciente em decúbito dorsal, na maca, ou às vezes, né, semi-sentado, né, também, ou na maca, ou numa cadeira, né, para a gente poder fazer uma boa avaliação, né? Então, nesse caso aqui que a gente tem as ilustrações, o fisioterapeuta ele posiciona o paciente em decúbito dorsal, né, paciente de barriga para cima. Então, o terapeuta ele sempre vai se posicionar ao lado desse paciente, e percebam que uma das mãos do paciente, né, ela está em ponta, né? Pode ver que ele está posicionando aqui, ele tem uma linha ali do reto abdominal, e a gente pede para o paciente ele realizar o movimento de flexão de tronco, né? Então, quando ele realiza esse movimento de flexão de tronco, a gente percebe a contração do cinturão abdominal. Percebam que a mão direita desse fisioterapeuta, ele está mais ou menos uns 10 centímetros recuado, né? Ele está indo em ponta justamente para ver esse ponto de inserção do músculo, né? Mas o que que acontece, né? A gente sabe que é um músculo profundo, não é um músculo que é tranquilo, que é fácil da gente apalpar, até porque a gente sabe que a anatomia ela muda, né? Em relação ao nosso paciente, em relação a cada cliente tem a sua anatomia, né? Tem o seu desenvolvimento muscular, então isso tudo se altera durante a avaliação, né? Em alguns pacientes, quando o paciente realizar essa flexão de quadril, né? Quando realizar essa flexão abdominal, a gente vai conseguir, de forma mais profunda, apalpar aí o músculo de psoas. Então, tem duas formas, né? Aquele paciente que muitas vezes tem uma boa constituição muscular, ele está dentro do seu peso, a gente vai conseguir, apenas com a flexão do quadril, apalpar a musculatura.
em outros casos, a gente vai ter que pedir para o paciente fazer essa flexão do quadril e flexionar um pouquinho a região abdominal para a gente poder conseguir apalpar de uma forma mais importante, né? Então, sempre é importante flexão do quadril e a gente apalpar ali a borda lateral do músculo reto abdominal, tá bom? Então, esse é o pulo do gato. Tá? Então, a gente tem um outro músculo que ele é muito importante. Na realidade, ele é um conjunto de músculos. Até na nossa videoaula eu faço um remember do quadríceps, né? Conjunto aí bem importante de 4 músculos que vão dar estabilidade aí para o joelho, né? Então, ele é um músculo que ele aparece tanto quando a gente está estudando a pelve e a coxa, mas quando a gente está estudando o segmento de joelho e perna, ele também aparece porque a sua inserção ela é distal, né? Então, a origem do reto femoral é o EIAS, né? Espinha ilíaca antero inferior, e a inserção vai ser na tuberosidade da tíbia. Então, ali a gente tem o ligamento patelar, né? A gente tem a patela, que é um osso sesamoide, que ele mora no interior desse tendão, né? E ajuda no movimento de extensão. Né? A ação do músculo do reto femoral é a flexão do quadril e extensão do joelho. Né? Então, ele é muito importante para realizar esses movimentos. O quadríceps, né? Ele é um conjunto de músculos que ele é biarticular, ou seja, ele está passando duas grandes articulações muito importantes, né? E ajudam aí na mobilidade tanto do quadril quanto do joelho, a inervação, nervo femoral. Então, existem algumas formas que a gente pode estar avaliando o reto femoral, né? Então, a gente pode fazer essa palpação, e essa palpação ela é importante sempre eu idealizar o seguinte, né? Eu tenho que ter a noção clara que a porção central, que é a porção ventral, é a porção que vai ser contrátil, que eu vou sentir a contração, né? A tensão maior do músculo. As extremidades a gente sabe que elas são tendinosas, então eu já não vou sentir essa tensão nessas extremidades, né? Então, o paciente, mais uma vez, ele está em decúbito dorsal, e o que o fisioterapeuta está fazendo ali? Na primeira imagem, ele está fazendo uma palpação de distal, né? Para proximal, então de baixo para cima, justamente para ver se não tem nenhuma contratura muscular, se não tem nenhuma área aderida. Fisioterapeuta, ele faz esse reconhecimento, né, da parte anterior da coxa, percebe que não tem nenhuma alteração. O que a gente pede? Com uma mão a gente vai resistir ali a região da perna, né, bem no ponto de inserção ali na tuberosidade da tíbia, e com a outra mão a gente vai apalpar ali o ventre muscular. E a gente vai pedir para o paciente fazer uma isometria, né? Para ele fazer uma extensão do joelho. Ele vai contrair a musculatura do quadríceps e a gente vai perceber a ativação desse complexo muscular, em especial do reto femoral, tá bom? Então é importante sempre também, quando a gente está pedindo para o paciente realizar esse movimento de extensão, essa mão que está dando na base, perdão, na tuberosidade da tíbia, ela pode subir um pouquinho mais, ficar mais próximo da região do joelho. A gente sabe que nós vamos ter a patela, então a gente tem a base da patela, que é a parte superior, e a gente tem o ápice, que está localizado para a parte inferior. Então a gente vai posicionar a mão, pode ser a mão aberta, né? E a gente vai perceber que vai existir um ajuste aí da patela, vai existir uma micromovimentação, né? Tanto que na imagem acima ali a gente consegue perceber que o fisioterapeuta ele está com o dedo ali em cima do tendão patelar fazendo esse deslizamento, justamente que quando o paciente ele faz esse movimento de contração, a gente percebe que existe um encurtamento das fibras e a patela ela sobe um pouquinho. Existe uma segunda possibilidade da gente também estar avaliando o músculo reto femoral. Então a gente pode posicionar o paciente na borda do leito, a gente pode posicionar o paciente sentado ou numa cadeira ou até mesmo no tatame, né?
E o que, que a gente vai fazer? Uma das mãos vai ficar posicionada em cima da musculatura da coxa, né, desse quadríceps, ou a gente pode fazer uma palpação no eias, mais uma vez, e a gente vai perceber que entre o quadril e a coxa a gente tem uma fossa crural, né, e a outra mão vai no tornozelo. O que, que a gente vai pedir? A gente vai pedir para o paciente realizar o movimento e a gente vai fazer uma resistência, justamente para a gente conseguir pegar essa contração isométrica desde o início, né? Na realidade, ela é uma contração ativa que a gente vai resistir, a gente vai conseguir fazer essa palpação ali do músculo reto femoral. Então, uma segunda possibilidade. Então, a gente tem uma possibilidade A1, que é na isometria, né? Que é a contração muscular sem movimento articular, e a gente tem na segunda possibilidade ali o movimento ativo resistido. Então, o fisioterapeuta vai resistir justamente para conseguir perceber a contração do ventre muscular do músculo reto femoral, tá bom? Então a gente solicita a extensão do joelho e consegue com sucesso perceber ali a ação do músculo reto femoral. Tudo bem? O próximo músculo que a gente vai observar agora é o músculo sartório, né? O sartório, ele é um músculo longo, só que ele tem uma característica bem interessante, né? Se a gente for ver a anatomia dele, ele é um músculo que ele sai, ele tem a sua origem lá na espinha ilíaca anterior superior, lá no eias, e ele vai fazer o quê? Ele vai se inserir lá na tíbia, na face medial. Então, ele é um músculo que ele parece uma cobra, né? Ele tem um formato parecido com um S, né? Ele é bem interessante porque ele está passando por cima do quadríceps, né? Então, ele pega da parte medial em direção perdão, ele parte da parte central em direção à região medial aí da coxa, né? A ação dele é de flexão, rotação externa e adução do quadril. Então, ele é um músculo coringa que ele vai ajudar a dar mobilidade para esse quadril. Então, ele vai fazer flexão, faz rotação externa, faz adução do quadril, né? Fecha a perna. Ele, em contrapartida, também ajuda na flexão do joelho, auxilia na rotação interna da tíbia, até porque quando o joelho ele está em flexão, a gente sabe que a perna ela faz uma pequena rotação, né? E quando a perna ela está em extensão, tanto de quadril, mas principalmente de joelho, a perna ela fica numa posição neutra. Então, o ajuste do quadríceps, em especial do sartório, é muito importante para a gente manter esse joelho sempre neutro. E a inervação vai ser novamente o nervo femoral. Tá? Então, quando a gente vai apalpar o músculo sartório, mais uma vez o paciente ele está posicionado em decúbito dorsal, né? Percebam que uma das mãos ela está mais distal e a outra está mais proximal. Essa mão que ela está mais cefálica, mais proximal, ela está bem próximo da região inguinal, né? Ela está bem superior. E a mão direita do nosso paciente ela está mais inferior. Então, no momento que a gente vai fazer sempre um movimento vai pedir para esse paciente realizar o movimento, a gente sempre tem que explicar o que, que a gente vai avaliar. Pode ser que esse paciente sinta desconforto, né? Isso tudo a gente vai estar explicando para o paciente. Que o objetivo agora é o quê? É a gente fazer uma resistência, né? Contra o movimento. Então, quais são os movimentos que a gente vai pedir para o nosso cliente realizar, né? A gente vai pedir para esse paciente fazer uma flexão de quadril, a gente vai pedir para esse paciente fazer uma flexão do joelho, a gente vai pedir para muitas vezes ele fazer um movimento de rotação interna do joelho e a gente pode pedir para ele fazer os movimentos em conjunto, né? Então, tentar fazer essa flexão de quadril e joelho associado à rotação interna, né? Então, já é a união de todos os movimentos que a gente vai fazer essa resistência contra a força do paciente, justamente para a gente perceber se existe ativação do músculo sartório, né?
Existe também uma segunda possibilidade para a gente estar avaliando o músculo sartório. Então, mais uma vez, a gente pede para esse paciente ficar na borda do leito, na borda do tatame, sentado, né, com o joelho fletido a 90 graus, né, e pernas pendentes, ou seja, a gente não vai dar um suporte para o membro inferior. Então, percebam que uma das mãos ali está na face lateral do joelho, está dando esse suporte, né? E a outra mão, ela está livre, ela está apalpando ali com os dedos, indicador e médio, ou melhor dizer, né, do polegar e o segundo, terceiro, até mesmo o quarto dedo ali em formato de pinça ali na parte interna da coxa, né? Então, o que a gente vai pedir para esse cliente realizar os mesmos movimentos, né, de flexão e abdução do quadril e pedir para fazer essa rotação interna da tíbia, né, justamente para a gente poder ver a ação do sartório. Deixa eu só tirar aqui a sombra, né? Percebam que a gente consegue ver nitidamente a hora que o paciente ele realiza o movimento, que a gente consegue ver bem a ação do músculo, né? Então, um músculo bem tranquilo da gente apalpar, né? Agora, próximo músculo. Tá todo mundo escutando bem, gente? Galera, todo mundo escutando bem? Legal. Então, tá. Vamos lá. Músculo tensor da face lata. Joia. Então, o tensor da face lata é um músculo bem diferente. A gente depois vai fazer uma atividade prática que a gente vai reconhecer os músculos, eu vou mandar para vocês. E ele é um músculo bonito, porque ele tem um ventre pequeno, mas ele tem uma fáscia enorme. Né? E o que é a fáscia? Né? É um tecido conjuntivo fibroso em formato de fita. Né? E o que é o tendão? Também é um tecido conjuntivo fibroso, só que ele tem um formato de corda. Então, ele faz uma função de tendão, a diferença é sua anatomia. Então, a fáscia seria aquele tendão em formato de fita. Então, a gente usa uma outra nomenclatura, que é a fáscia muscular, que tem a mesma função do tendão, né, que é dar suporte ao ventre, ligar, né, a parte ventral do músculo a um acidente ósseo. Tá? Então, a origem do tensor da face lata também é o eias, né, espinha ilíaca anterior superior, e lábio externo da crista ilíaca, né? Então, ele tem já a sua origem bem superior, e a inserção é no trato iliotibial da face lata, na parte lateral da tíbia, até o côndilo lateral. Então, se a gente parar para analisar, ele também é um músculo biarticular, né? Porque ele está saindo lá do eias e está se inserindo lá no côndilo lateral da tíbia, né? A inervação desse músculo já é o nervo glúteo superior. E o que ele ajuda? O que ele vai fazer? Ele ajuda também na flexão e na rotação interna e adução do quadril. Ele auxilia na extensão no joelho e na estabilização, principalmente na hora que a gente está fazendo o movimento de chute, né? Fazendo a extensão do joelho. Né? Então, ele vai fazer essa estabilização lateral. Como que a gente vai realizar a palpação? Da mesma forma, existem sempre duas possibilidades da gente estar testando o músculo, né? Então, nesse caso, o fisioterapeuta ele está com uma das mãos em cima do joelho. Percebam que tem uma seta vermelha e uma seta verde, né? E a outra mão, o fisioterapeuta, ele está livre, né? Ele está tocando nessa região ali antero superior, ali entre o trocânter maior do fêmur e o quadril, que é a parte onde está localizado o ventre do músculo, né? E o que a gente vai pedir? Para o paciente realizar o movimento de abdução do quadril, e o fisioterapeuta ele vai fazer uma resistência justamente para a gente conseguir sentir a ação muscular aí do músculo tensor da face lata. Existe também uma segunda possibilidade que a gente está palpando, talvez essa, para alguns pacientes, é mais confortável e a gente consegue perceber melhor a força
do conjunto, né, do complexo muscular da coxa, em especial o tensor da face lata. A gente coloca o paciente em decúbito lateral, né? O quadril ele vai estar levemente fletido, joelho em 90 graus, né? Então o fisioterapeuta ele vai posicionar a mão na parte lateral da coxa, né? A gente vai pedir para esse paciente realizar aí uma abdução do quadril, né? Então, o que o fisioterapeuta vai realizar? Vai realizar mais uma vez a resistência, justamente para a gente poder sentir a ação do músculo. Bom dia, gente. Estou vendo aqui o chat. Bom dia. A Laura e a Ju. Só vou esperar a Juliana e já ligo a câmera. Ok, tranquilo, gente. Quem puder ligar a câmera, legal. Então, é uma forma alternativa da gente poder estar testando o músculo tensor da face lata. Então, pedir para o paciente fazer essa abdução do quadril, a gente vai aplicar a resistência, né? Existe uma terceira possibilidade da gente estar testando esse músculo, né? Então, já é uma forma alternativa. Então, a gente vai colocar mais uma vez o paciente de decúbito lateral, da mesma forma o quadril ele vai estar flexionado e o joelho em 90 graus. O que o fisioterapeuta ele vai realizar ali? Ele vai traçar uma linha imaginária entre o eias e a borda anterior do trocânter maior. Então, entre essas duas regiões, a gente vai imaginar essa linha imaginária, né? Vai posicionar os dedos no ponto médio dessa linha e com a outra mão a gente vai resistir o movimento de rotação interna, de adução e flexão do quadril. Então, nesse momento, a gente vai conseguir ver a ação mais isolada do tensor da face lata. Então, às vezes, aquele paciente que tem um desenvolvimento, né, da musculatura da coxa, às vezes a gente não consegue ter muita certeza que está palpando a região certa ou até mesmo que está sentindo uma tensão importante, né, do tensor da face lata. É uma forma para a gente poder avaliar ele de forma mais isolada, né? Então aqui a gente tem a imagem, então a gente consegue ver que é um músculo super bonito, né? Tem uma banda enorme iliotibial, né? A gente percebe que ele está localizado mais na parte antero-superior aqui, né? Parte dessa banda aqui a gente compartilha, a gente divide já com músculos que estão na região lá póstero inferior, né? Já começa a pegar ali parte dessa fáscia também, se entrelaça aí com a musculatura do glúteo que a gente vai ver logo aí à frente, né? Essa banda iliotibial, ela tem uma característica, né? Quando a gente pensa em fisiopatologia, às vezes, quando o nosso paciente ele tem um trauma direto ou indireto na região lateral do joelho, às vezes o complexo do joelho ele pode ficar inflamado, pode existir uma dor, uma inflamação aí dessa região. Então, só para a gente poder contextualizar, né? É a musculatura mais externa que a gente tem aí analisando a anatomia da coxa. Então, a gente tem a banda ali iliotibial no perfil e na lateral. Tá? Então, quando a gente quer analisar, né, essa banda, esse trato iliotibial, a gente já vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral, né, com o membro inferior estendido, o que a gente quer avaliar, né? Então percebam aí que o fisioterapeuta ele está com uma mão, né, que é a mão esquerda do nosso fisioterapeuta ali, está localizado lá na parte distal, lateral do tornozelo, enquanto ali a mão direita do nosso paciente está na parte mais cefálica, mais superior ali da coxa, né, na lateral. E o que a gente busca fazer nesse momento? Pedir mais uma vez para o paciente realizar o movimento de abdução e rotação do quadril, né? E o fisioterapeuta ele vai fazer a resistência. Qual é a diferença agora, né? Que a gente vai estar observando os 2/3 que são a banda iliotibial. Às vezes, o fisioterapeuta ele precisa fazer um trabalho ali de liberação, né, dessa fáscia.
às vezes pode usar o dry needling, às vezes pode usar outras técnicas de terapia aí manual, né? Existe, por exemplo, a ventosa, tem N formas da gente poder trabalhar essa banda aí iliotibial, né? Eu acho que, dentre todas, a técnica de dry needling, assim, ela é que dá um resultado muito legal, bem efetivo. Bom, agora a gente vai passar para a região, né, posterior, ali está anterior, o prof vai editar. Então a gente está observando ali a parte posterior. Então a gente tem o glúteo, né? Então, quando a gente vai analisar o glúteo, né, o nosso paciente, a gente vê todo o segmento, né? Só que, na realidade, a gente sabe que o glúteo é uma sobreposição de ventres musculares. Então, a gente tem o glúteo máximo, que ele é o mais externo, a gente tem o glúteo médio e nós temos o glúteo mínimo, né? E mais profundamente, a gente tem o piriforme, então entre o músculo mínimo e o piriforme, a gente está passando ali o plexo, né, que a gente chama ali de plexo lombar, em especial ali também está passando o nervo ciático, né? Então muitas vezes a gente tem algumas manobras específicas que a gente faz de manipulação, justamente para fazer uma liberação, para ganhar um espaço entre o músculo glúteo mínimo e o piriforme, para liberar essa zona que muitas vezes pode estar tensionada, né, ou às vezes tem um processo inflamatório profundo. Então é uma forma que a gente tem aí de promover a analgesia, de melhorar a biomecânica do nosso cliente, né? Quando a gente analisa a parte mais inferior ali, a gente vai falar dos isquiotibiais, né? Que eles são conhecidos como isquiotibiais, mas na realidade também é um complexo de músculos da região posterior, que ele é composto pelo bíceps femoral, pelo semitendinoso e o semimembranoso, ok? Então, esse conjunto de músculos vão dar origem aí a uma banda chamada isquiotibiais, tá? Então aqui a gente tem uma imagem bem bonita, né? Uma ilustração. Então a gente consegue ver os segmentos de um lado, como a gente veria, né, no anatômico, né, a parte íntegra, né, o glúteo máximo e o glúteo médio. Só que aqui no lado esquerdo da tela a gente tem ele dissecado. Então foi dissecado o glúteo máximo, foi dissecado o glúteo médio, justamente para a gente poder observar a parte mais profunda ali, que é o glúteo mínimo, né? E quando é feito essa segmentação do glúteo máximo e médio, a gente já consegue ver a parte inferior da pelve, a gente já consegue ali ver o obturador interno, né? Então aqui é só uma outra ilustração, da mesma forma agora é o lado contralateral, né? Então é como se fosse retirado o glúteo médio, né? Foi feita a dissecação. Então o que a gente está observando agora no lado direito? O glúteo mínimo, e a gente consegue ver ali o piriforme, né? De forma mais profunda, né? Então é uma musculatura que ela é mais profunda, para muitas vezes ter que manipular, a gente tem que ter em alguns músculos a gente vai conseguir manipular, outros a gente não consegue chegar justamente porque é muito profundo. Para a gente poder manipular, vai ter que ser com uma técnica às vezes invasiva, um dry, né? E aí já não dá para ser qualquer pessoa para fazer essas técnicas, né? Porque tem a questão da inervação que está passando, então a gente tem que tomar bastante cuidado para não pistonar, né? Pressionar um desses nervos ou do próprio plexo, né? Se acontecer, o paciente ele sente dor, sente desconforto, pode sentir parestesia por um tempo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as técnicas de dry aí nessa região. Glúteo máximo, né, gente? Então, glúteo máximo é o glúteo da face mais externa, né? É a região onde a gente tem maior área de palpação, né? O músculo mais externo. Então, qual é que é a origem dele, né? A gente tem uma face glútea que parte lá da asa do ilho e face posterior do sacro. Então, toda essa região aí
Póstero-medial é a origem do glúteo máximo, e a inserção vai ser lá na tuberosidade glútea do fêmur e o trato iliotibial. Então, ele tem uma ramificação que vai para a parte mais profunda do segmento ósseo, e outra vai ficar numa região mais média, mais superficial. Tá? A inervação nervo glúteo inferior. E o glúteo ele é muito importante, né? Esse complexo de músculos, eles estabilizam a articulação coxofemoral. Né? Ele tem uma ação muscular muito importante, porque ele promove a extensão e a rotação lateral do quadril. Tá? As fibras mais superiores também auxiliam na abdução do quadril. Então, como que a gente vai avaliar o glúteo máximo? Nesse caso, o paciente está em decúbito ventral, o joelho do paciente está flexionado em 90 graus. Né? O fisioterapeuta ele estabiliza o segmento a ser avaliado, né, para a gente poder observar a contração do músculo. Então, com uma das mãos, a gente vai colocar na região mais proximal, né, percebam que está bem na parte superior ali da região, bem na região do sacral, e a mão distal, ela está um pouco antes da fossa poplítea, né? E o que a gente vai pedir? Vai pedir para o paciente realizar o movimento de extensão do quadril, e o fisioterapeuta ele simplesmente vai fazer uma resistência para poder ver a ação muscular aí do glúteo máximo, né? Então o paciente faz a extensão, o fisioterapeuta ele resiste, ok? Desculpa, gente. Deixa eu só tomar um. Aí nós temos o glúteo médio, né? No glúteo médio, ele tem a sua origem na superfície externa do ilho e abaixo da crista ilíaca. Então, percebam que ele tem uma banda bem grande, né? Quando a gente está até comparando o glúteo máximo do glúteo médio, a gente já consegue ver parte dessa porção, dessa origem, né? Dessa porção de origem, né? Que basicamente está ligada em toda essa crista ilíaca, né? E ela vai se inserir no trocânter maior do fêmur. Qual é que é a ação do glúteo médio, né? Ele ajuda na flexão, na abdução e na rotação interna do quadril, e ele é inervado pelo glúteo superior. Tá? Como é que a gente vai avaliar o glúteo médio? Então, nesse momento, a gente pede para o paciente se posicionar em decúbito lateral, com o membro inferior estendido, que a gente vai avaliar, né, o que vai ser testado. Então, o fisioterapeuta ele vai posicionar uma mão no terço distal do fêmur, tá bom? E a outra da seguinte forma, né? O quinto dedo sobre a crista ilíaca, o primeiro dedo sobre a borda superior do trocânter maior e o segundo e o quarto, né, vão repousar entre os supracitados, para justamente o movimento, a gente poder testar ali a ação do glúteo médio, né? Então, também é bem tranquilo da gente estar avaliando essa região, né? Qual é que é o pulo do gato, né? Que quando eu estou testando o músculo médio, a minha mão ela vai ter que ficar nessa região lateral. Então eu tenho que usar como base sempre dois pontos tem que ficar, eu tenho que ficar bem atento, né? Entre a crista ilíaca ali e o trocânter. Então é ali nesse ponto que eu vou conseguir sentir a ação do glúteo médio na palpação, tá bom? Então, a gente resiste o movimento de abdução do quadril, a gente já vai sentir aí a contração, tá bom? Aí a gente tem o glúteo mínimo. Então, como eu falei para vocês, já existem músculos que são muito profundos, que não é possível a gente palpar, né? Então, o glúteo mínimo é um desses músculos, né? A gente não consegue manipular ele, a gente não consegue sentir a ação dele isolada justamente porque ele está localizado na parte muito interna aí dessa região da pelve. Tudo bem? Mas só para a gente contextualizar, a origem dele é na superfície externa do ilho, abaixo da origem do músculo glúteo médio, e ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur, na parte mais
anterior, tá? A ação dele vai ser praticamente a mesma, ele faz adução e rotação interna e auxilia na flexão do quadril, tá? A inervação é nervo glúteo superior e, como eu falei anteriormente, não é possível a gente realizar a palpação aí do glúteo mínimo, tá bom? Nós temos agora aqui um músculo que também é profundo, que ele está intimamente ligado aí com o glúteo mínimo, que é o músculo piriforme, né? Então, o piriforme, ele tem origem entre os forames aí anteriores do terceiro e quarto segmento sacral, e ele vai se inserir também no trocânter maior do fêmur, né? Se a gente for analisar, ele é um músculo que ele está horizontalizado, né? Ele está saindo da borda praticamente ali lateral do sacro em direção ao trocânter, né? A ação do piriforme é extensão, adução e rotação lateral do quadril, tá bom? E ele é inervado pelo plexo sacral ali, então ele tem o ramo do primeiro e do segundo nervo sacral, tá? Como é que a gente vai testar em parte o músculo piriforme, que também não é um músculo muito fácil da gente apalpar, não vão ser em todos os nossos pacientes que a gente vai conseguir, às vezes, ter esse sucesso de conseguir sentir a ação isolada dele, porque ele também é um músculo profundo, tá bom? Eu já acho mais difícil a gente apalpar um músculo piriforme, não é em qualquer paciente que a gente consegue ter essa palpação de forma bem assertiva, tá? Então, o paciente está em decúbito ventral, joelho também flexionado em 90 graus, né? O paciente tem que ficar numa posição confortável. Às vezes, a gente pode colocar um travesseiro na região ventral do paciente, aí ele fica um pouquinho mais elevado, assim, para a gente poder realizar o teste de palpação. Então, o fisioterapeuta, ele vai traçar mais uma vez essa linha imaginária, tá? E essa linha imaginária, ela vai estar entre o trocânter maior e o sacro, e a mão vai resistir o movimento de rotação lateral do quadril, tá? Então, no momento que o paciente está realizando o movimento e a gente faz uma leve resistência, a gente consegue sentir a contração do músculo piriforme. Mas lembrando que não são em todos os pacientes que a gente vai conseguir ter essa palpação de forma assim tão assertiva. Tem que treinar, tem que testar, retestar, não é um músculo que a gente já consegue muitas vezes de primeira acertar, tá bom? Então nessa imagem fica mais fácil, né? A gente tem uma variação ali, ó. Percebam que o fisioterapeuta ele está fazendo um movimento de ponto de tensão em cima do ventre muscular, né? E a imagem à esquerda está realizando o teste, né? Então, o paciente ele está realizando o movimento, a gente está resistindo esse movimento justamente para a gente poder sentir ali a ação do músculo piriforme na palpação, tá bom? Tá aí tranquilo, gente? Então, na região posterior aí da coxa, nós temos aí uma banda, né? São os isquios tibiais, né? Então, a gente tem semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral. Então, essa imagem ela é bem bonita, porque aparece no primeiro momento eles em conjunto, né? E a segunda imagem eles estão ali segmentados, né? Então, a gente consegue ver o posicionamento de cada um. Quando a gente está fazendo, né, a anatomia topográfica, que a gente quer localizar cada um, é importante eu lembrar do posicionamento, né, na sequência. Então, o bíceps femoral, ele está localizado na parte mais lateral, né? E em relação ao semitendinoso e semimembranoso. O semimembranoso é aquele músculo que ele está mais interno, ele está na parte mais medial. E o semitendinoso, ele é um músculo que ele está intermédio, ele está entre os dois, só que a sua inserção também vai ser na sua parte medial.
Então, por isso que a gente tem essa sequência ali. Bíceps, semitendinoso e semimembranoso. Tudo bem? Então, primeiro que a gente vai estudar, que a gente vai avaliar, é o músculo do bíceps femoral. O bíceps, pelo próprio nome já diz, né? Todo músculo que é bíceps é porque ele tem duas porções ventrais, né? Então, ele tem uma porção longa e ele tem uma porção curta. A porção longa é uma porção mais medial e ela é maior. E a porção curta, ela é menor e ela está localizada na parte lateral. A origem do músculo bíceps femoral é na tuberosidade isquiática e linha áspera do fêmur. E a inserção vai ser na cabeça da fíbula e no côndilo lateral da tíbia. Tá? E o bíceps, ele tem uma função muito importante. Então, ele é responsável pela extensão e rotação lateral do quadril e ele faz a flexão lateral do joelho, tá bom? Ele tem uma inervação compartilhada. Então, o nervo tibial e o nervo fibular são responsáveis aí pela inervação do músculo bíceps femoral, tá? Então, quando a gente quer testar o músculo bíceps femoral, na porção longa, a gente coloca o paciente em decúbito ventral, com o joelho semiflexionado, aí o fisioterapeuta vai fazer o quê? A mão ali direita do fisioterapeuta está localizada na parte mais distal, ou que a gente também chama de mão caudal, né? E a outra mão, ela vai estar na parte mais distal. Em algumas literaturas a gente também vai ouvir o conceito de mão cefálica. Então a gente já sabe que o encéfalo está para cima, né? Está na parte superior. O que a gente vai pedir? Para o paciente realizar o movimento de flexão. Então, a mão caudal, ela vai resistir à flexão do joelho, em contrapartida, a mão da palpação vai ser a mão cefálica. Então, percebam que o fisioterapeuta está com uma pinça, né? Está ali posicionando os dedos bem em cima do ventro muscular, justamente no momento da ação, né? Do movimento. Então, o músculo mais tranquilo da gente conseguir apalpar. Então, quando a gente quer ver o músculo bíceps femoral a porção curta, já vai mudar um pouquinho o posicionamento das mãos. Então, quando a gente quer analisar essa porção curta, a gente mais uma vez posiciona o paciente em decúbito ventral, só que agora o posicionamento das mãos vão se alterar um pouquinho. A mão caudal mantém essa resistência no movimento de flexão, né, do joelho. Em contrapartida, a mão superior, que é a mão cefálica, ela vai ficar apalpando esse sulco que a gente vai ter ali entre a fossa poplite e a parte lateral. A gente vai ter justamente ali a cabeça do bíceps ali, próximo do trato iliotibial. Então, quando a gente já faz a resistência, automaticamente a gente já sente essa região de tensão muscular. Em alguns pacientes isso é muito evidente, vai muito da anatomia de cada paciente, mas tem gente que não precisa nem apalpar, a gente só faz a resistência, a gente já consegue ver já a inserção ali do músculo. Tranquilo, gente? Bom, agora a gente vai ver o semimembranoso. Então, o nome dele já fala muito sobre a sua anatomia, né? Se a gente parar para ver, ele tem uma porção tendinosa ali bem generosa, né? Ele tem a origem lá na tuberosidade isquiática e a inserção vai ser na superfície posterior do côndilo medial da tíbia. Ele é um músculo coringa, porque ele ajuda em muitos movimentos, né? Ele ajuda na rotação medial, na extensão do quadril, na adução do quadril, na flexão e rotação média do joelho. Então, ele é um músculo que ele é polivalente, ele ajuda nessa mobilidade do quadril e do joelho. E a inervação dele é o nervo tibial. Para a gente poder apalpar
um músculo semimembranoso, mais uma vez o nosso paciente ele vai estar localizado em decúbito ventral. Então a gente vai posicionar ele de barriga para baixo. Então percebam que mais uma vez a gente usa aquele conceito de mão superior, que é a cefálica, e a mão caudal, que é essa mão distal, né? O que a gente vai pedir para o paciente, né? Realizar mais uma vez a ação muscular. Então percebam que na mão cefálica, a mão do fisioterapeuta está formando uma espécie de prega, uma pinça, né, do tendão, mas só que agora a gente está voltando mais para a parte interna, né, para a mão medial. A mão que ela é caudal, que ela está mais inferior, ela vai posicionar, a gente vai induzir uma rotação medial da tíbia e a gente vai gerar uma resistência à flexão do joelho. E aí a gente vai conseguir ver a ação, né, do semimembranoso. O que é importante a gente sempre lembrar, né? Quando a gente está fazendo um teste, é impossível eu isolar o músculo. Na realidade, quando eu faço um teste, eu estou dando ênfase para um músculo. Mas a gente tem que lembrar que sempre vai ter um complexo da parte posterior que vai ser ativado, né? Tanto que nessa foto, se vocês observarem ali na parte mais distal da coxa, existe a edição ali que aparece, né, o músculo em vermelho, mas se a gente for ver a pele do paciente, percebam que tem uma prega lá lateral. Isso mostrando que quando a gente está fazendo o teste, a gente está acionando o grupo como um todo. Então, para a gente não se confundir na hora da prática, eu tenho que lembrar, semimembranoso, ele vai contrair, vai ativar, porém eu tenho que dar sempre ênfase, lembrando que ele está indo para a parte, está inserido, desculpa, para a parte medial, para a parte interna do joelho, ok? Vamos que vamos. O músculo tendinoso, então, ele é um músculo que forma, né, os isquiotibiais aí, a origem dele é a tuberosidade isquiática, ou túber isquiático, que é a mesma coisa, né? E a inserção vai ser na tuberosidade da tíbia, formando aí o que a gente chama de pata de ganso, né? Então, um conjunto de tendões ali vão formar o que a gente chama de pata de ganso. Então, qual é que é a ação do músculo tendinoso, né? Então, a gente tem como movimento a rotação medial, extensão e adução do quadril, flexão e rotação medial do joelho. A inervação também é o nervo tibial. Tá? Então, ele é um músculo que ele está localizado na parte mais íntima aí da coxa, está localizado aí na parte média, né? Então, o que a gente faz para testar esse músculo? Então, o paciente ele vai estar em decúbito ventral, o joelho vai estar semiflexionado. Então, o fisioterapeuta ele vai posicionar uma mão superior e uma mão inferior, ou seja, a gente vai ter uma mão cefálica que vai induzir essa rotação medial da tíbia e resiste à flexão do joelho, e a mão caudal vai pinçar o tendão medial e segue cranialmente até o terço médio da coxa, tá? Para que a gente está fazendo isso aí? Justamente para a gente conseguir perceber a ação muscular aí do músculo tendinoso. Quando a gente está fazendo esse teste, mais uma vez, lembrando que vou voltar aqui porque oscilou, eu acho, a internet. Quando a gente está fazendo esse teste, é importante lembrar daquele conceito de grupo muscular. Então, o fisioterapeuta ele está com a intenção de testar o músculo tendinoso. Porém, quando a gente está fazendo o teste, todo o grupo muscular ele é acionado, tá bom? Então, tem uma forma aqui de avaliação global, né? Então, a gente vai apalpar toda essa parte posterior. Então, percebam que o fisioterapeuta ele está fazendo um movimento de deslizamento superficial e profundo, né? Então, ele está partindo de distal
paraproximal, então justamente para ver se não tem nenhum ponto de tensão, não tem alguma área aderida, justamente para poder ver como é que está essa musculatura, né? Se não tem um rompimento, algum ponto de dor, né? Então é importante sempre antes da gente fazer o teste, né? A gente fazer essa palpação do segmento para ver se tem algum achado, né? Alguma área de dor, de aderência, de contratura. Isso é bem importante, né? Então aqui o que o fisioterapeuta ele está fazendo nesse momento? Ele está pressionando a prega glútea, que vai ser o ponto, né, de inserção dos isquiotibiais, né? Então eles estão partindo aí da parte posterior inferior do quadril, ali da região da tuberosidade isquiática, ali da espinha isquiática inferior. Então são os pontos aonde o fisioterapeuta ele está buscando, né, esse ponto fixo, esse ponto de origem desse grupo muscular, tá bom? Agora a gente vai partir para essa musculatura, que é uma musculatura interna, né, região medial da coxa. Então nós vamos analisar agora o grácil, adutores, né, o longo e o magno. Então vamos lá. Músculo grácil, né? Então, o músculo grácil, eu nunca esqueço, a gente tinha um monitor, né? E uma vez ele falou isso e nunca me saiu da cabeça, né? O músculo grácil é o músculo da gracinha, né? Ou seja, quando a gente está no cinema, a namorada vai botar a mão na coxa do namorado ou vice-versa, né? Então, quando a nossa mão está na coxa do namorado ou da namorada, né? O segundo ao quinto dedo vai estar posicionado na parte interna da coxa. Então ele brincava, ó, esse aqui é o músculo da gracinha, eu nunca mais esqueci, né? Músculo grácil. Então, a origem do músculo grácil é no ramo inferior do pubis. E a inserção vai ser na extremidade proximal da tíbia, que vai dar origem lá à famosa pata de ganso, ok? A inervação vai ser o nervo obturador e a função do grácil é adução do quadril, flexão e rotação medial do joelho, tá bom? Então, ele é esse músculo mais interno aí na coxa, né? Então, aqui a gente tem a imagem do fisioterapeuta fazendo o teste. Então, nosso cliente está em decúbito dorsal, tá? Então, a função do fisioterapeuta nesse momento é resistir o movimento de adução do quadril. Então, o paciente ele vai tentar fechar a perna e a gente vai resistir, né? Então, essa que é a função do músculo grácil. Então, a gente consegue ver a ativação aí dessa musculatura. Existe uma segunda forma da gente poder apalpar o músculo grácil. Então, o nosso cliente ele continua em decúbito dorsal. A diferença é que agora o quadril do nosso cliente ele vai ficar flexionado e abduzido, tá bom? Então, o que o fisioterapeuta vai realizar agora? Com uma das mãos, ele vai colocar aí na região anteromedial do joelho, né, para resistir o movimento de adução e flexão, né? E a outra mão, que é essa mão cefálica, vai ficar posicionada no terço médio da coxa, tá? Onde a gente consegue sentir a região ventral ali do músculo grácil, né? A porção mais carnosa, que vai ter a maior ação muscular. Então, quando a gente faz essa segunda variação, essa segunda possibilidade de palpação, dessa forma a gente consegue sentir de forma mais isolada a ação do músculo grácil, tá bom? A gente vai ver agora o músculo adutor, né? Então a gente tem um adutor longo, a origem é na superfície anterior do pubis, então ele está saindo lá do pubis, lá da parte anterior, e ele vai se inserir na linha áspera do fêmur, né? Então quando a gente está estudando lá os acidentes ósseos, né, a gente fica olhando, meu Deus, o que é essa linha áspera, né? A gente fica se questionando, para que serve essa linha abençoada? Justamente ele é o ponto de inserção aí do adutor longo. A inervação desse músculo é o nervo obturador.
E o que que o adutor ele faz, né? Ele vai fazer a adução do quadril. Ele também ajuda nos movimentos de flexão e extensão, né, do quadril. Mas a principal ação dele é aduzir o quadril. Tá bom? Então, como é que a gente vai testar aí esse músculo? Lembra que eu comentei para vocês lá do conceito que quando a gente está testando o músculo, a gente tem que levar em consideração que os músculos eles trabalham em conjunto, né? Então a gente tem um complexo muscular ali que vão realizar a ação do movimento. Então muitas vezes na hora que a gente está testando, em algumas posições fica difícil a gente entender aonde que está um determinado segmento. Então aí a gente tem as variações. Então para a gente testar o músculo adutor longo, o paciente ele está em decúbito dorsal, a gente vai resistir mais uma vez o movimento de adução do quadril. Só que agora, a mão do paciente, perdão, a mão do fisioterapeuta, percebam que ela está um pouquinho mais interna. E ela está mais próxima ali da região inguinal. Tá? Então, o que é importante eu ver aqui nessa segunda forma da gente avaliar, que eu acho melhor em relação sempre à primeira. Porque na primeira é difícil a gente fazer, no primeiro momento, uma palpação e conseguir distinguir o que é o graço, o que é o adutor. Quando a gente faz a variação, fica mais fácil para a gente poder entender. Então a gente vai envolver com a mão direita ali a perna do paciente. Então pode ver que essa mão distal ali, ela está segurando o joelho do paciente, enquanto que a mão cefálica ali, a mão superior, ela está fazendo uma pinça, né? E aí a gente pede para o paciente realizar o movimento e a gente consegue pressionar de forma mais isolada, tá bom? Então percebam que já a inserção dele ela é bem medial e mais próximo ali da região inguinal, né? Esse músculo ele é bem tranquilo também da gente apalpar. Aí a gente tem o músculo adutor magno, né? O adutor magno, gente, ele é um músculo, se a gente for analisar a anatomia dele, ele é um músculo bem interessante, né? Porque a origem dele também ele parte lá do pubis, né, e da tuberosidade isquiática. Então ele tem uma ramificação maior e ele vai se inserir na linha áspera. Então ele vai se inserir desde lá da parte superior até a parte inferior. Então ele é um músculo grande, ele é um músculo largo, né? Ele também é inervado pelo nervo obturador e a ação dele é a adução do quadril. Tá? Então ele é um músculo em forma de banda, né? Então como é que a gente vai testar? A gente tem a seguinte maneira, a gente posiciona o paciente em decúbito ventral, tá? Então, por ele ter esse formato de banda, percebam ali na ilustração que ele é um músculo mais largo, né? Então o terapeuta, ele vai, perdão gente, desculpa, ele vai posicionar a mão cefálica, né, na parte da coxa, né? E a mão distal ali vai ficar na parte interna ali do joelho, né? Pegando ali o côndilo medial do fêmur, né? O que a gente vai pedir para o paciente fazer uma adução do quadril? O fisioterapeuta ele vai fazer a palpação dessa região, né? Então, o pulo do gato é que para a gente analisar o adutor magno, a gente vai conseguir ter um acesso maior, a gente vai conseguir ter uma palpação melhor, posicionando o nosso paciente em decúbito ventral, tá bom? De barriga para baixo. Tanto que a gente consegue ver aqui, ó, a prega glútea aqui, tá bom? Tem também uma outra forma da gente verificar, tá? Então, qual é que é a segunda forma, a forma alternativa, né? É igual às outras, que eu até falei que era um pouco melhor para a gente ver o adutor longo, né, e o graço. O adutor magno já
eu tenho que me posicionar um pouco diferente. Eu deixo o meu paciente em decúbito dorsal, faço a mesma pegada, só que muitas vezes eu posso, em vez de envolver com o meu braço dessa forma, eu vou fazer uma pegada em gancho. Tem fisioterapeuta que às vezes coloca a perna do paciente no ombro, né? E com a mão em ponta vai posicionar em relação à parte posterior inferior. Desculpa, gente. O que é ruim assim, né? O que eu acho que às vezes atrapalha a gente ficar desse jeito? Depende do tamanho do paciente, perdão. Depende do tamanho do paciente e do fisioterapeuta. Às vezes a gente pega um paciente que ele é muito grande, tem um desenvolvimento muito grande de membro inferior, e o fisioterapeuta é pequeno. Então, às vezes, fazer essa movimentação é muito cansativo para o fisioterapeuta. Então, colocar o cliente de decúbito ventral, às vezes é melhor. Agora, se o meu cliente, eu sou maior que o meu cliente, me sinto bem, me sinto forte, é uma forma também da gente apalpar. O que é importante a gente pensar na aula de hoje? Nós temos várias formas de testar cada músculo, né? Então, a gente tem músculos que a gente tem duas ou até mesmo três formas para a gente poder avaliar, tá? Então, a gente tem que botar a mão na massa aí e começar a desenvolver. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade especial. A nossa atividade vai ser em sala de aula. Então, quem puder participar, a gente vai estar na universidade. Eu vou confirmar a sala para vocês aí pelo portal. Quem não tiver a oportunidade de participar, pode assistir remotamente, tá bom? E testar e fazer atividade em casa, tá bom? Então, o que é importante que a gente vai precisar para o nosso próximo encontro? A gente vai precisar de tinta, tá bom? Toalha, pincéis, e a gente vai pintar aí os membros inferiores. Então, a gente vai fazer a localização e a gente vai fazer a pintura dos membros inferiores. Professor, eu preciso ir com qual roupa? Com a roupa que quiser. Quiser ir com uma leg preta, não tem problema. Bota uma leg preta e pinta. Ah, os meninos, pega uma leg da namorada, pega uma leg e uma calça térmica, coloca um calção térmico, bota uma sunga, bota um short da Adidas, não tem problema nenhum. A gente vai pintar por cima da roupa ou a gente pinta direto na pele, né? Uma parte na pele, uma parte na roupa, aí fica o acerto de cada um para a gente desenvolver a nossa atividade especial de miologia, tá bom? Então o objetivo é a gente fazer essa pintura artística aí, mas com o intuito da gente fazer essa análise muscular, poder testar e poder fazer essa localização de origem e inserção dos músculos, tá bom? Acho que vai ser uma atividade bem bacana e a gente vai conseguir desenvolver bem ela na próxima aula. Tranquilo? Sim. Legal. Então, deixa eu só abrir o chat aqui. Legal, deixa eu só encerrar aqui. Stop. Tranquilo, gente? Como é que vocês estão? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então tá. Deixa eu só salvar essa aula aqui.